Olá, bem-vindo à Qualifique, né? Aqui quem está falando é o Pierre Barbosa, sou sócio fundador da empresa e eu queria apresentar a vocês um pouco sobre o nosso negócio e sobre esta solução, que é o Agenda 7 Monitor, que foi a que você teve interesse de conhecer um pouco mais, que realmente vai dar um subsídio bacana do ponto de vista de gestão das suas vendas, né? Das vendas da academia. Você deve estar achando estranho o gestor fitness digital. Também é um outro negócio que a gente tem, é uma outra empresa que trata de marketing de conteúdo, que traz conteúdo voltado sobre a gestão de academia, né? Então, quem tiver curiosidade, depois dá uma buscada aí no site, na fanpage, lá no Facebook. Você vai encontrar muita dica bacana, muita sacada bacana em relação ao dia a dia da sua academia, né? Em relação à gestão da sua academia, tá? Aqui hoje, o interesse é em cima do Agenda 7 Monitor. Né? E o que é esse produto? E por que esse produto foi concebido? Esse produto foi concebido com o objetivo, claramente, de auxiliar o cara que a gente chama de líder de vendas dentro de uma academia. Qual a dificuldade hoje de um líder em tomar conta da sua equipe, seja recepcionista ou seja as consultoras de venda? É ter os números de forma fácil e prática para poder acompanhar o dia a dia dessas consultoras, né? Principalmente quem trabalha forte com meta, que quem não trabalha deveria trabalhar, porque de fato a academia de ginástica sem meta é um barco à deriva, né? Você não sabe para onde está indo, e você só descobre que o negócio não está bem ou aquele mês não foi legal no final do mês, né? Ou então quando fecha o mês, fala, poxa, não bati minha meta, não vendi o que eu queria, o mês passado foi ruim, a gente escuta muito isso. E não tem disso do mês passado foi ruim. Eu já tenho como saber se o seu mês vai ser bom ou ser ruim no primeiro dia, na primeira semana principalmente. Essa semana ela é fundamental. A gente tem por hábito de dizer que meta de academia, meta de venda, a gente bate na primeira semana, não é na última. Né? Se tua primeira semana e segunda não for bem, o teu resto de mês ele está bem comprometido, ou então a gente vai para aquele esquema de guerrilha mesmo, né? Do desespero, na emoção, como diz no futebol, na ponta da chuteira, né? Então, no nosso caso, na ponta do telefone. Então, a ideia de fato é que a gente não passe por isso, e essa ferramenta ela vem exatamente para auxiliar a nossa academia em relação ao controle dessas vendas, ao dia a dia dessas vendas. Deixa eu abrir aqui para vocês, eu já loguei. Então, esse é o Agenda 7 Monitor. Como você está vendo aí, ele traz sempre informações, indicadores sobre a parte de venda da sua academia, principalmente no que diz respeito, como eu falei, de meta batida e venda realizada. Então você pode ver que eu, como líder da academia, eu tenho acesso a todos os meus consultores ou recepcionistas, tá? Quanto cada um vendeu nessa semana atual, né? Como eu falei, a gente trata basicamente da venda do dia e da semana que eu estou, né? Então, para quem não trabalha com meta, é bem comum nas academias se estabelecer uma meta do mês, né? Então, assim, quanto eu tenho que faturar esse mês que seja satisfatório para você, proprietário? Ah, é 50 mil, é 40 mil, é 100 mil, enfim, dependendo do valor que seja que você estabeleça e a quantidade de consultores ou recepcionistas que você tem que dividir essa meta mensal por cada recepcionista. Então, se a meta é 100 mil, por exemplo, eu tenho duas recepcionistas, duas consultoras, seria 50 mil para cada uma. Então, meta mês. O ideal, o correto, é que você pegue essa meta mês e divida por semana. Então, assim, são 4 semanas no mês, como padrão. Você pega 50 mil, dá R$ 12.500 de meta por semana. Que o Agenda 7 Monitor já faz isso automaticamente. Então, eu entro com a meta do mês por cada consultora e ele já divide automaticamente por cada uma semanal, tá? E o que é que ele faz com essa meta da semana? Ele divide por 5 dias. Então, se fosse 12.500 a minha meta da semana, a meta do dia seria R$ 2.500. 12.500 dividido por 5. Então, além de dividir por 4 semanas, ele também traz a meta dia automaticamente aqui também. Então, por exemplo, o João tem uma meta de 20 mil semana, automaticamente é uma meta de R$ 4.000 por dia. E o que é que o Agenda 7 Monitor faz para você que é líder? Ele, além de fazer essa divisão, ele traz ao lado quanto é a venda de cada consultor, mediante o pagamento lá na recepção, mediante o registro lá no caixa
da tua recepcionista. Então, o consultor está aqui fazendo ligação, fazendo os contatos, fazendo os agendamentos, e mediante cada aluno ou cada cliente da carteira desse consultor indo na recepção e efetuando a compra do plano, o sistema já traz esse valor da venda dele automaticamente para essa coluna aqui. E aí ele diz quanto é a meta da semana e quanto de fato foi vendido até agora e quanto falta para bater a meta. Da mesma forma que ele faz semana, ele faz dia. Então o João tem uma meta de 4.000 e vendeu até o momento, hoje, 1.798,80. Falta 2.201,20. Se você pegar a Jaqueline aqui, ó, a meta dela era 3.000 dia, ela já vendeu 6, ou seja, ela já tem um saldo positivo para o mês de R$ 3.000. Esse saldo positivo, como eu falei, ele é pro mês. Ou seja, virou o dia, a meta, o saldo dele zera e ele começa de novo. Amanhã a Jaqueline ela vai ter R$ 3.000 de meta para bater. Né? Ele não leva esse saldo para o dia posterior. Ou seja, todo dia ela tem que bater a meta. Ah, Pierre, mas isso é uma crueldade. Por que é feito dessa forma? É porque as academias que trabalham com meta, normalmente elas trabalham com até mais de uma meta. Trabalham com a meta, que elas chamam de super meta. E essa supermeta bonifica as consultoras. A academia ganha muito mais, as consultoras também, né? Tem bônus, assim, tem uma série de estratégias que se usa para isso. Então essa sobra aí, ela vai contar e favorecer a minha supermeta. Então a gente foca todo dia nos valores para bater a meta, mas o que sobra eu jogo para a supermeta, tá? É comum para o líder de vendas, quando falta, que é um caso como esse aqui, né? Eu levar falta, aí sim eu levo para outro dia. É bem cruel mesmo, mas é verdade, é assim que funciona. Então, se esse dia do João aqui encerrasse agora, amanhã, além dos 4.000 de meta para bater, ele teria mais 2.201, ou seja, amanhã seria R$ 6.201 para ele poder vender, tá? Então, essa é a estratégia que se usa em academia na questão comercial. E o interessante do Agenda 7 é que ele traz todo esse processo, todo esse procedimento já pronto, para que você não tenha que ficar fazendo conta nem tirando relatório. Já está aí na tela, no único local, para que você possa estar tomando as decisões e acompanhando de perto. Porque se o João, por exemplo, está no meio do expediente dele, né, e ele não vendeu a metade, vamos supor assim, do que ele tinha que vender, eu como líder, eu como gestor de vendas, eu já intervenho em cima do João, já vou nele e falo, ó, bicho, o que é que está faltando para a gente bater essa meta de hoje, né? Vamos fazer ligação, vamos atrás de quem não renovou ontem. Então, é assim, é uma pressão muito forte que existe em departamentos comerciais maduros que funcionam, que batem meta. O aspecto diário, o aspecto do dia a dia comercial, ele é de suma importância para que a gente consiga atingir nossos objetivos comerciais. Então, se você não controla isso todos os dias dessa forma, eu te falo, você não vai bater a meta da sua academia. Se conforma, ou se está batendo a meta da academia, da meta de venda que você estabelece, e você não tem esse controle, isso quer dizer que sua academia poderia vender muito mais. Te fala até mais 40% de faturamento fácil do que você está vendendo hoje, se você não tem um controle como esse. Então, o fato de bater o valor de venda que você gostaria que acontecesse e está acontecendo, sem o controle, quer dizer que você está deixando de ganhar bastante dinheiro. Então, implementa o procedimento, se você não tem, batendo ou não meta, que com certeza isso vai favorecer o resultado e a lucratividade do seu negócio, tá? Então, seguindo aqui, além dele dar todo esse controle para a gente na mão, fácil, né? Você também consegue, ele já te traz alguns acompanhamentos que eu já implementei nas ferramentas, eu já trouxe isso como procedimento, que são alguns procedimentos diários e semanais que você como líder tem que estar monitorando. Então, todo dia seria interessante, ou do dia atual ou do dia anterior, o líder tirar alguns relatórios do sistema. Então, por exemplo, esses são 3 relatórios que diariamente precisam ser tirados e analisados para a gente acompanhar essa produtividade de venda. Então, eu já trago pronto, já aponto quais são os relatórios. Esses são 4 relatórios que você tem que tirar uma vez por semana, normalmente na segunda-feira, para que você consiga avaliar a produtividade da tua semana, tá? Então, ele também te favorece nesse aspecto. Então, por exemplo, um relatório que você tem que monitorar, que é um relatório do BOIS e que a gente traz aqui para a Agenda 7, monitor, é esse aqui, vendas diárias por consultor. Então ele dá para mim uma condição de análise bem interessante da produtividade do dia das consultoras ou dos consultores, né? Então, por exemplo, Jaqueline é uma consultora, né? No dia de hoje, ela fez 6 vendas, ó, tá aqui as 6 vendas,
tá? Esses foram os planos que elas venderam. Ele já marca automaticamente aqui, ó, um xizinho no tipo do plano, mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, 5, semestral, 7 e assim por diante, tá? Então ele fala cada plano desse que ela vendeu, qual o tipo de plano, totaliza para mim, tá? Ele me diz também, ó, se foi venda de novos, então assim, dos 6, um foi um cliente novo, um foi um cliente de renovação e 3 foram clientes de retorno, ou seja, foram vendas de clientes com mais de 30 dias de afastado. Então a gente também faz essa separação do sistema. Então, melhor, desculpa, falei 6, mas são 5. Dos 5 planos vendidos, um foi plano de novos, né, para cliente novo, né, o cara nunca foi cliente da academia, ou seja, aquela visita que eu converti em venda. Um foi renovação, ou seja, aquele cara que estava vencendo ou vencido há poucos dias e eu converti e eu renovei o plano com ele. E 3 foram retornos, ou seja, o cara que estava afastado do ano passado ou de 3 meses atrás que tinha desistido e que eu consegui buscar, ou esse cara retornou para a academia. Então ele ficou distribuído as 5 vendas dessa forma. E o 6º registro aqui é de uma visita. Ou seja, hoje a Jaqueline registrou uma visita, porque a gente também lá no Boys, vocês vão ver, quem se aprofundar na apresentação do Bosch, que na recepção você faz o cadastro do visitante, que a gente chama de BV, o boletim de visitante. Fechando ou não a venda, o cara visitou a academia, ele precisa eu pegar pelo menos nome, telefone e e-mail desse cara. Então, assim, a Solange visitou a academia, né, às 19h11 da noite, né, e não fechei com ela. Então, ele marca aqui, ó, como uma visita. Então, você tem um acompanhamento de todo o dia do teu consultor, mesmo que você não esteja na academia. Então isso é bacana, ele fala qual o plano, né? Por exemplo, eu estou numa campanha da venda do plano Flex, por exemplo. Por que vender um plano mensal aqui se a minha campanha é no plano anual? O que foi que aconteceu para que a Jaqueline não conseguisse fechar com a aluna Jaqueline Pereira o plano do anual? Qual a dificuldade de ter fechado um plano da campanha e sim ter sido fechado um plano mensal? Né? Então assim, você consegue inclusive, além de ter o acompanhamento das vendas, começar a indagar e questionar o porquê. Qual foi a dificuldade? Faltou capacidade de venda, de conversão de venda em relação a isso, a esse cliente? Qual a dificuldade que a Jaqueline teve de trazer um cara de um plano mensal para um plano da campanha, que nesse caso é o plano anual? Então, você consegue ter na mão, facilmente, o controle do que está acontecendo nas tuas vendas. E legal, ó, separado por cada consultor e cada recepcionista. Vê o João aqui, ó. O João teve uma única venda, foi uma renovação, e um monte de visitas sem nenhuma conversão. Ah, qual o problema do João? O que é que está acontecendo de dificuldade? Eu tenho um volume de visita grande de manhã, né, e não estou conseguindo converter. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga identificar a produtividade, a capacidade de fechamento de cada consultor nosso, tá? Isso é um dos recursos que você pode ter no Agenda 7 Monitor. Ó, posição de vendas diárias, aí ele já traz, ó, vendas, visitas espontâneas. O que é visita espontânea? Aquele cara que veio para a academia, visitou, sem ter recebido nenhum tipo de ligação, né? Ele mesmo procurou a academia. Retorno espontâneo e visita agendada. O cara visitou, não comprou o plano e foi embora. Se teve ligação de telemarketing para esse cara nos últimos 30 dias, a gente considera como uma visita agendada, ou seja, ele voltou por conta de um esforço nosso, um esforço das nossas vendas, né? Porque eu fiquei em cima do cara no telefone. Ah, não teve nenhuma ligação de telemarketing, mas o cara visitou, foi embora e voltou. Ou seja, eu fiquei à mercê da sorte. Eu vendi porque eu tenho sorte, não porque eu tenho capacidade de buscar esse cara através das minhas vendas. Então você também tem esse diagnóstico. Eu tenho as vendas, aí ele me dá uma série de indicadores, ó, índice de conversão de venda só sobre espontâneo, sobre o total, quantas renovações você tem, ó, quantos retornos, quantos não renovados. Então você acompanha de perto quantas ligações de telemarketing cada consultor fez, tá? Então você tem todo esse diagnóstico, quantos agendamentos, que é um conceito para quem não pratica, que precisa ser praticado também, porque a gente não vende pelo telefone, né? A gente usa o mecanismo do telefone para poder agendar e trazer o cara para a academia, a gente chama isso de agendamento. Então, não se tenta fazer a venda e fechar a venda pelo telefone. Lógico que tem cara que já faz isso, é fácil,
o próprio cliente compra, né? Mas ele precisa passar na academia e isso precisa ser agendado, porque o fato dele falar que quer e não vir para a academia não é dinheiro no caixa, então eu preciso agendar com ele. Então isso é um termômetro bacana também para saber a tua capacidade de fechamento, tá? Ligações realizadas hoje, então você que é líder também, ó, de perto acompanha tudo que foi dito por cada consultora, certo? Tá na mão aí, ó. Ligações de não frequência, que a gente tem isso no telemarketing também, a gente vai ver um pouco mais para frente, cada tipo de ligação dessa, para que você possa monitorar, né? A gente tem um outro vídeo que fala especificamente do telemarketing, como é que funciona o nosso telemarketing, quais são os tipos de ligação no ciclo de ligação do telemarketing, o sistema já gerencia isso automaticamente, já gera essas ligações automaticamente para cada consultora também, mas eu como líder tenho na mão para saber o que é que elas estão fazendo e se de fato estão fazendo. Se o número está baixo, será que está baixo porque está ruim a venda, ela não tem condição, ela não está ligando, que também é um fator que pode ser explicado de não venda por não estar fazendo ligação, com certeza é talvez o principal fator. Então você aqui consegue monitorar e acompanhar isso, tá? Ranking de vendas, ó. Aqui é o que de fato aconteceu na semana. Então cada consultor, quanto ele vendeu, ó, quanto ele vendeu bruto, se houve desconto, quanto ficou o faturamento líquido de cada consultor, por tipo de plano, ele já mostra aqui para mim, anual, semestral, quantos planos, tá? Se teve desconto, título cancelado, plano cancelado, esse relatório inclusive ele dá o total do faturamento, ele dá um que a gente chama de valor líquido de vendas, e aí ele desconta, por exemplo, se cancelou plano, se cancelou um cheque, enfim, ele vem e debita aqui, ele desconta do resultado líquido da consultora, já que a venda foi dela para o cliente. Vendi hoje um plano anual, foi em 12 parcelas e o cliente lá por algum motivo cancelou o plano. Então, como eu ganhei a comissão na venda, no cancelamento eles tornam automaticamente as parcelas e traz para cá como cancelamento de título e abate dela nas próximas vendas, para ser justo, tá? Posição de, aí é um outro relatório semanal que a gente chama de posição de vendas, ó. Tudo que é de venda de novos, ele registra em quantidade, conversão de venda por dia, tá tudo aqui prontinho, ok? Olha lá. Renovações, quantos planos a vencer, quantos foram renovados, a conversão de renovação dia a dia e a total, retorno, ou seja, aquela história, o cara mais de 30 dias afastado da academia, veio e comprou um plano, aí ele totaliza para mim, ou seja, você tem o total do seu faturamento, né, distribuído em cada modelo de renovação, né, para que você possa saber se eu estou batendo meta, o valor está legal, mas ó, meu índice de renovação é muito baixo, 30%, talvez é um índice terrível, né? Então poderia ser muito melhor, eu teria que trabalhar em torno de 60%, 65%, já é uma coisa mais madura, né? 52% de índice de conversão de venda está dentro do, vamos chamar de bom, mas não é nada do outro mundo, né? Retorno, ó, 4. Normalmente se calcula aí 40% das tuas vendas tem que ser de retorno. Se não é porque você não tem telemarketing. Então, esses indicadores eu preciso ter muito fácil na mão para tomar decisão. Para não chegar e dizer, poxa, o mês de janeiro foi ruim, 6 meses atrás foi ruim. Não, não existe isso mais em academia. Isso é muito amador. Eu tenho que trabalhar com a posição da semana, do dia, para que meu negócio tenha sucesso e sobreviva dentro do mercado que está ficando aí tão competitivo, né? Então isso é um relatório também que vai me ajudar bastante em relação a isso. Ó. Renovações possíveis dessa semana. Então assim, eu não bati a minha meta, o número está ruim, tá, mas vamos olhar aqui, ó. Né, Jaqueline, ó, você tem 8 caras para renovar essa semana. Fulano, Cicrano, então assim, tá aqui Janes, Mariana, Ricardo, todo esse pessoal, qual o plano que vai vencer, tá aqui na sua mão. Então vamos lá, pega, vou ligar, vamos tentar antecipar essa renovação para bater a minha meta do dia. Então tá na mão. Né? Minha meta do dia também não foi batida, tá? Então já liguei para todo mundo da semana, vamos pegar os da semana anterior. Semana passada, quem foi que eu não renovei? 5 da Jaqueline, ó. Esses caras aqui, então vamos atrás deles. Ele já me traz, ó, em cada registro desse, ó, o Danilo, tá vendo, ó? Foi feita uma ligação para ele nesse dia, nessa hora, o que foi que ele falou, não atendeu, telefone mudou, enfim. Aí aqui eu tenho todas as informações que foi da última ligação registrada, que foi falado com cada cliente desse. Ok? Então assim, você vê que o Agenda 7
te dá essa condição de respostas rápidas, o monitor, né? Com os relatórios já prontos para poder tomar decisão, ele já me totaliza a meta da semana, quanto eu já vendi, quanto falta vender por cada consultor, meta dia, ó, quanto é a meta do dia total e quanto eu já vendi, quanto falta, olha que louco, R$ 72 para bater a meta, então seria teoricamente fácil, tá? Uma outra coisa bacana, a gente viu lá agendas desistentes, renovações da semana, desistentes da semana anterior. Uma outra coisa bacana que ele te aponta é o seguinte, ó, renovações e desistentes. Ele coloca aqui, ó, por consultor, quantas renovações e quantas renovações azuis e amarelas. É o que a gente chama de possibilidade de fechamento boa e média. Então, a Jaqueline, das renovações dessa semana, ela tem 3 caras que têm uma ótima, né, uma boa possibilidade de renovação. Como é que o sistema classifica esse cara como boa possibilidade de renovação? É baseado no plano que ele fez e na frequência dele na academia. Então vamos supor que esse cara fez um plano anual. Um cara que fez um plano anual e o plano vai vencer essa semana, ele já tem o hábito de plano, fica mais fácil renovar num plano, né? Mas uma outra característica que eu preciso ver para esse cara é se ele estava frequentando a academia. Então, se o cara não estava frequentando a academia, mesmo que ele tenha feito um plano anual, mas faz 6 meses que ele não vem na academia e ninguém não ligou para ele, esse cara não é uma possibilidade boa de renovação. Esse cara, inclusive, se eu fizer uma ligação para ele, corre o risco sério de eu tomar um tranco. Então tem que existir um outro tipo de abordagem para esse cara específico. Óbvio que a melhor abordagem era a ligação de não frequência. Era com 4 meses antes de vencer o plano dele, eu já começar a fazer algumas ações de telefone para não correr esse risco de agora, mas ele te avisa em quem você tem que ir, tá? Se você entrar aqui, ó, ele automaticamente já vai listar os caras para mim, tá? Ó, os não renovados, os 3 que ele falou, visitante. Então, assim, ele já lista para mim quem são os caras de boa possibilidade baseado nessas métricas que eu falei para vocês. Então, isso dá uma condição bacana para a gente poder ligar certeiro, né? Que esse é o grande lance. Vamos ligar para o cara e primeiro focar nos certeiros e depois a gente trabalhar aqueles com a possibilidade menor, porque a energia ela tem que ser gasta exatamente naqueles que são mais fáceis de ligação, para a gente não perder tempo, às vezes com um cara que não frequenta 6 meses, ninguém ligou, o professor não atendeu, enfim, aí você vai gastar uma energia grande quando bate num cara desse, ele vai xingar, vai ser uma confusão, então você perde tempo com uma situação que pode ser deixada para um segundo momento, em detrimento dessas que são fáceis de fechamento, tá? Então isso aqui é muito legal do ponto de vista de orientação para que você vá certeiro em cima das ligações. Ele também te dá condição, ó, de você ver as comissões, então cada consultora, ó, eu posso verificar as minhas consultoras, quanto já tem previsto no período do mês de pagamento de comissão, cada venda, quanto foi o percentual de comissão e o valor de cada um, eu posso fazer filtro por consultor, enfim, aqui eu posso gerenciar à vontade, tá? Eu posso ver as carteiras de cada consultor, então tem as consultoras aqui, ó, carteira de ativos, carteira de existentes. Então, o João tem, nos últimos 30 dias, 41 caras que desistiram, que foram vendidos por ele, não renovaram com a academia, tá? E isso representa quase 7% dos ativos da carteira dele. Se eu der 2 cliques, o sistema lista para mim esses caras automaticamente, ó, quem são eles, ok? Então eu consigo visualizar. Vamos supor que o João saia da academia e eu quero transferir isso para uma outra carteira, então eu tenho condição de transferir isso, né? Da carteira do João para a carteira de uma outra pessoa, então eu coloco a matrícula desse outro consultor e automaticamente o sistema transfere esses existentes para uma outra carteira. Isso é muito comum acontecer, é uma prática, inclusive, do dia a dia de academia, pela rotatividade que a gente tem de recepcionista. Visitante, a mesma coisa, o João tem 44 visitas que ele não converteu na academia dele, na carteira dele. Aqui, ó, todas as datas, a hora que cada visitante frequentou. Eu posso ver o BV de cada visitante desse, ó, se foi preenchido, interesse em musculação, ginástica. Ou seja, você líder da academia, você percebe que você tem na mão todas as informações por cada consultor, que você vai desde os valores mais sintéticos, mais globais, até estratificar, até o visitante, olhar o BV do cara, para ter maiores informações, para questionar cada consultor desse o porquê dos números estarem dessa forma. Metas da academia, então também consigo visualizar, ó, cada venda de cada mês, dando 2 cliques aqui, ó, eu visualizo quanto vendeu, qual a meta de cada consultor,
eu trabalho até com 3 metas, eu vou dar um bônus de comissionamento se o cara bater a primeira meta, se ele ganha mais alguma bonificação. Enfim, você também tem como ter esse controle na mão e acompanhar isso de perto, ok? A gente tem um mapa gerencial aqui, onde eu informo para você que é o líder, como é que está a situação, quantos ativos na academia, qual a meta anual informada, quanto já vendeu no ano, tá? Quais foram os 3 consultores que mais venderam no ano, quais foram os 3 consultores que mais perderam aluno da carteira no ano e quantos alunos, ok? Então isso é interessante também. Do mês, a mesma métrica a gente tem. Relatórios gerais, ó, os gerenciais que você tem que tirar dia, semana e mês. Então, nessa tela também eu fico gerenciando os relatórios. Então aquele ranking do mês, o faturamento também, ó, se eu quiser ver no mês inteiro por plano, né? Quem viu a apresentação do Boys lá de vendas já tinha visto, já viu esse relatório, então eu não preciso entrar lá no Vendas para olhar daqui mesmo, são relatórios que são fundamentais para mim poder estar analisando, então eu visualizo eles. Então, vários relatórios que me dão condição, né, planos cancelados, me dão condição de uma única tela eu gerenciar por inteiro todos os meus números gerenciais das vendas. E por último, se você quiser de fato, em cada consultor desse, visualizar o dia a dia desse consultor, ou seja, eu ir no telemarketing dele, ir no Agenda 7 dele, que é outro módulo que a gente tem, que a gente trata especificamente das ligações de telefone, é só vir aqui, ó, 2 cliques em cima do consultor e você automaticamente cai no Agenda 7 desse cara. Então assim, eu sou líder, eu gerencio os meus comandados, as minhas recepcionistas, mas eu quero ter a visão que ela tem, né, quando ela entra para fazer as ligações. Então, a Agenda 7, para quem não viu o treinamento nem a apresentação da Agenda 7, é o nosso módulo voltado para consultora. Então, aqui ela vê todas as metas delas, mês, semana e dia, quanto ela já vendeu, quanto falta, se bateu a meta do dia, da semana, quanto falta, ele já diz para mim automaticamente, as conversões, os indicadores, né? As renovações do mês, ele lista todo mundo, ó, tá? Eu tinha 35 para renovar, tá faltando ainda 33, só renovei 2 até agora do mês. Ele mostra as carteiras da consultora, então assim, eu não vou nem me alongar muito no Agenda 7, porque de fato não é o foco aqui, mas para você entender o quanto no monitor eu consigo gerenciar as minhas lideradas, né, as minhas comandadas, ou os meus comandados. Ó, aqui são as ligações propriamente ditas, o sistema já me diz, ó, por tipo de ligação, então tem vários tipos de ligações. Eu quero ver ligação para quem cancelou plano, ligação para quem tem pendência financeira com a gente. Pendência financeira a gente entende como cheque devolvido ou cartão de crédito recorrente bloqueado. Aquele cartão, quem tem o sistema da recorrência como nós temos, que é o GTF, quando eu mando a parcela, se não tiver fundo, ele me retorna e bloqueia o cara da catraca. Então ele já aparece para a consultora, o seu cliente, que aconteceu isso, né? Personal, se você marcar lá os caras que são personagens, ele também traz para mim. Então, assim, não frequência, os caras que não estão vindo para academia, né? Visitantes sem adesão, que tem programado para hoje, enfim. Você tem uma série de possibilidades de ligação já prontas que o sistema já vai gerando isso para você. Então, enfim, esse é o controle e é o objetivo do Agenda 7 Monitor. Dar condição para que você que é líder de venda poder ter na sua mão, de forma fácil e prática, todos os números das suas recepcionistas, dos seus consultores, agora, o de hoje, o da semana, para que você não tenha e não corra o risco de chegar ao final de um período, de um ciclo, de um mês, e perceber que realmente a meta não vai ser batida ou não foi batida e não tem mais o que fazer, né? Chegar lá no dia 20 e muito, falar, poxa, só bati 50% da minha meta, esquece, né? Enfim, já foi, já era. Já pensa no próximo mês, porque esse já entrega para Deus, que realmente não vai ter como, tá? Dessa forma não, você gerencia ali de perto e com certeza o teu ganho financeiro ele é gigantesco, ok? Espero que vocês tenham gostado, que você tenha gostado. E estou à disposição, também tem outros links lá de apresentação, né, como Control, quem quer ver essa parte mais de produtividade, até comercial dos professores da musculação, é uma outra ferramenta bacana, tá? Você também pode ver o financeiro, onde você gerencia todos esses números, então tem outras possibilidades do sistema para que você possa conhecer um pouco mais do que são as nossas ferramentas. Abraço e obrigado por você estar aqui com a gente.